uma coincidência no BBB 22 que pessoas passaram ou estão passando pelo retorno de Saturno. Hoje Saturno está em Aquário e está mexendo com o coração, com a vida, com as emoções, com os pensamentos de muitas pessoas ali dentro da casa. Tá, mas o que é um retorno de Saturno? Saturno, para mim, é o cara que antes da gente nascer, a gente conversa com ele. E aí ele fala assim: olha, querida, você vai descer para a Terra e tem alguns trabalhinhos para você fazer lá. Você topa? Ah, eu topo, Saturno. Aí o que acontece? A abençoada desce e esquece de tudo. Porém, a gente tem uns lembretes, uns avisos, né? As notificações que vão chegando de Saturno sobre aquela missão que a gente acertou a cada 7 anos. Então, a gente tem a primeira aos 7 anos, aos 14 anos, aos 21 anos e aí o Saturno chega na sua casa, né? Ele chega na sua frente, a hora que você vai conversar com ele é dos 28 para frente, 28, 29, 30, e aí fica esse jogo, porque ele fica em média 2,5 anos por signo, por isso que dá essa extensão. Então, quando eu falo que é 21 anos, então é 20, 21, 22, por exemplo. Maria, que tá com 21, Natália, que tá com 22, e Paulo André, que está com 23, que estão passando por um aspecto de Saturno. E esse é o aspecto de dar chances, vamos dizer assim, da pessoa se encontrar. A Maria teve a dinâmica ontem, a Maria falou sobre a vida dela, sobre os períodos de altos e baixos que ela vive na vida dela, sobre a carreira e etc. E ela disse que com 13, que é o anterior, lembra? O anterior com 13, 14 anos ali, ela entrou em depressão. Então ela tem depressão desde lá, ela já tentou se matar, já várias coisas ela falou, foi bem interessante a fala dela. E eu achei interessante porque ela simplesmente colocou para fora as dúvidas, as questões, as inseguranças. É fácil lidar com Saturno, tá, gente? Aonde a gente tem Saturno é onde vai doer muito, é onde existe um olhar, um foco, um trabalho muito exaustivo ali. Ele cobra porque ele é aquele professor mais rígido, que quer que você se dê bem, mas ele vai te cobrar para isso, ele vai te passar provas e obstáculos para ver se você vai passar, né? Depois disso, a gente vai ter então o retorno mesmo, que aí é a hora de fechar tudo, a hora de assim, olha, você vai receber o que você plantou. Se você plantou um trabalho interior, se você plantou tudo aquilo que você mesmo disse, se você conseguiu se orientar até os 28 ali e conseguiu realizar, então logo aos 32, 31, 32, 33, você vai ter as bênçãos disso, você vai receber os presentes, as avaliações boas, as notas, os prêmios, os aplausos, tá? E aí você vai sentir que a missão, entre aspas, foi cumprida e agora eu posso começar mais uma nova missão, um novo trabalho, um novo estágio. Aí você sobe mais um degrau e você vai fazer a faculdade de Saturno, por exemplo. Mas quem que está passando por esse período ali na casa? A gente tem o Luciano, ele ainda não começou o processo dele e dá para ver, porque claramente tem questões que ele precisa trabalhar internamente, tá? Sobre se eu não conseguir, eu vou me sentir um merda. Eu fiz promessa para minha mãe, mas ele fez promessa para ele. Ele disse que ele vai ser famoso, então ele prometeu para ele que ele quer chegar em algum lugar e ele não está errado, ele está dentro da capacidade dele e do sonho e da meta dele. E isso a gente não pode questionar. Porém, ele vai apanhar um pouquinho, porque quando falar sou rude, é porque ele não passou por essa lapidação que Saturno faz a pessoa. Porque assim, depois dele, vamos entender agora com o processo, pessoas que já passaram e estão passando mais de forma evidente. A Bárbara é uma,
E eu acho que tem algumas coisas que ela está trabalhando, fez retiro, ela se interiorizou, ela está buscando se autoconhecer, então creio que ela está no caminho certo dela. A Bruna tá com a Ludmilla, tá ganhando aí bastante dinheiro, tá, né, despontando na área dela, na área de dança. A Laís passou por vários perrengues, né, perdeu o pai no ano passado. Ela falou que terminou um namoro ali por 28 anos, uma coisa assim. Então, ela está nesse processo de transformação. Porém, nela eu vejo que falta alguma coisa, tem aspectos em Escorpião. E ela está ainda fechada, tá? Eu vejo que a Laís está fechada e ainda ela não olhou para a dor, talvez mais para frente ela tenha a resposta ou receba a conta por não ter parado, perder uma pessoa tão importante que foi o pai dela e não ter parado para viver isso, a dor, o luto, etc. Tudo bem que ela tinha que entrar no BBB, mas aparentemente para mim ela vive ainda um estágio de negação, né, dos estágios de luto. Então essas pessoas que eu acabei de falar, né, Bárbara, Bruno e Laís, estão ainda passando pelo processo de transformação. Para mim já alcançou ali alguma coisa, é a Lin, né? A Lin, ela disse que ano passado foi um ano que ela pensou muito em quem era ela, o que ela queria, quem era ela fora do palco, se aquele mesmo era o caminho que ela tinha que seguir. E foi profundo, porque é essa autoanálise que o Saturno ele faz mesmo. Ele entra na ferida, ele entra lá dentro, ele entra no ego da pessoa, ele perfura a pessoa, né? E nem todo mundo tá pronto para Saturno, nem todo mundo recebeu a estrutura, né, para lidar com essas dificuldades, porque é aquele estágio de mudar também de idade, né? Ali quando você passa dos 29 para os 30 anos, virou a chave, você tá vivendo um novo cenário, uma nova realidade. Dos 20 ao 29, a gente tá vivendo algo de relação, de troca, quem eu sou, quem é o outro, né? O que eu quero, quais são meus sonhos, quais são as minhas escolhas. No começo, principalmente dos 20 anos, a gente tem possibilidades, N possibilidades, caminhos. Por exemplo, o Paulo André. As meninas falam, nossa, você tem muitas possibilidades, você canta bem, você é bonito, você é atleta. E ele tem muitas possibilidades. Já uma pessoa mais velha, por exemplo, o Rodrigo, eu vejo que ele está em crise, tá bom? Assim, é claro que ele está em crise. Então, para ele já é mais difícil mudar. Quando a gente tá com 35, ele já tá com 35, então é mais difícil, é mais dolorido, você não tem tantas escolhas, né? Eu já vou chegar lá, tô adiantando. Vamos voltar, né? A Lin, aí passa pro Arthur, com 32 anos. Arthur, Eliezer e Nayara estão vivendo esse processo. A gente já vê que o Arthur e a Lin, eles se deram muito bem, né? A Lin conversou com o Arthur, eles filosofaram, assim, fiquei impressionada com o Arthur ter alcançado um nível mental e filosófico muito evoluído, tá? Ele falando, falei, nossa, interessante, o Arthur tá bem evoluído filosoficamente, porque ele passou por esse processo de rever alguns padrões que ele tinha também. Tudo aqui tá associado a Saturno, padrões, estruturas, tá? E ele reviu muitas coisas que faz com que ele veja, tá, eu construí uma camada, eu criei, ontem ele estava falando, eu criei um mundo que não sou eu de verdade, né? E ele falou, eu preciso retomar quem eu sou, as verdades que eu tenho, né? Eu canto, eu sou ator, me perdi em algum momento dentro da minha carreira, no meu propósito. Propósito, Saturno, que você assumiu fazer. Ah, mas Catarina, como eu vou saber? Querida, eu não posso te dar essa resposta. Não é também o signo que vai dar essa resposta. É um negócio dentro de você. É um negócio que você vai sentir. Eu tenho que seguir esse caminho. E aí, se você sente aquilo latejando dentro de você, esse é o Saturno gritando, falando, lindo, direita, direita, direita. E você
Não, eu vou para a esquerda. E quando você toma o caminho da esquerda, o que vai acontecer? Existe a dor e a quebra. Simplesmente você recebe o resultado daquilo que você tomou. Eu realmente não sei se eu estou no caminho certo. E talvez você, se tiver nesse tempo de idade ou mais velho, tipo com 58, que é o próximo retorno, ou entre os aspectos que eu ainda vou falar, não tem como a gente saber, porque a gente só vai saber quando vier a conta, tá? Quando a gente falar assim, eu estou satisfeita. O Scooby, falando aqui, que já pulando para os 33 anos, né? O Douglas e o Scooby tem 33. O Scooby falou uma coisa ontem à noite que eu fiquei assim, o Scooby ele mexeu muito comigo, o Scooby ele está mexendo muito comigo, tá? Pelo jeito dele, porque eu me vejo nele. Eu sempre quis trabalhar através da minha felicidade, algo que me faz feliz e que eu goste de fazer, não porque eu quero ganhar dinheiro, tá? E ele falando ontem, eu fiquei chocada e eu vou ainda falar mais sobre o Scooby, tá? Em outra oportunidade. Bom, mas aí o Scooby ele falou assim, que eu estou realizado, eu conquistei tudo. Eu tenho uma família, eu tenho uma mulher que eu amo, eu me sinto feliz. Eu quero ver as pessoas felizes, eu quero ver as pessoas alcançando a felicidade delas. Foi uma das coisas que ele falou e que me deixou assim impressionada, porque é o exemplo de uma pessoa que passou pelo processo de fogo do Saturno e conseguiu transpor, conseguiu alcançar o processo. Ele falou, sou bem na carreira, sou bem em todas as áreas, né? E a gente sabe bem que existe um passado, existe coisas que ele teve que trabalhar, e ele falou também sobre relacionamento, sobre tudo, tá? Pessoa, tá? Vamos tirar aqui um tempinho para falar de Nayara. Nayara, que é a odiada do Brasil, né? Eu vou voltar aqui um ano, tá? A Nayara tá com 32 anos. O problema da Nayara é que ela ainda está mentindo pra ela mesma. Ela tá no trabalho, beleza, ela disse que lançou um trabalho autoral e que ontem ela estava mais preocupada em saber dos números desse trabalho que ela tá lançando do que ver a família ou o que seja, tá? Ontem o Thiago teve uma conversa muito interessante com ela, porque eu já tinha pensado 100% ou 110% das coisas que ele estava analisando com ela. Ela queria ter um território, a cozinha é o território dela. Ela tem Sol e Lua em Escorpião. A segurança dela vem na hora que ela está dominando um ambiente, que ela está segura, que ela vê que não tá vindo ninguém para atacar ela. E a cozinha, ela espantava todo mundo e era o recanto dela, o lugar onde ela se sentia segura ali. A Nayara, ela está focada, ela está conectada com a lua dela, simples assim. Só que ela tem o Sol e a Lua, então ela não vai se expressar muito se ela não se sentir segura. E um jogo que não é um jogo de segurança, é um jogo de desestabilizar as pessoas, tá? E ela está desestabilizada, extremamente. Acho que se a gente olhar de todos, talvez ela seja a pessoa mais estabilizada dentro da casa. Porque ela não está conseguindo separar ela e as emoções. A flexibilidade, ela não tá conseguindo lidar com a flexibilidade, né? O elemento água fixo, isso é Escorpião. Então ela tá fixa nesse sentimento de segurança que ela tinha antes, de poder, de dominação, né? De seguir regras, padrões. Essas pessoas sou eu que mando, então elas vão me obedecer. No BBB, ela tem que obedecer. E acho que desde os 21 anos, que foi quando ela começou a carreira dela, e a carreira dela também está passando por um processo de transformação, tá testando valores dela também, é que ela tá perdendo completamente o controle. Desde lá ela tem. Então é muito difícil. Ela fala muito sobre eu tinha controle de tudo e hoje eu não tenho, né? Então, qual o nível que mexe a cabeça das pessoas ali dentro da casa? Isso é pra gente pensar, tá bom? Douglas é um cara genial e ele tá recebendo as bênçãos. A gente já vê que o destino vai dando para ele, já deu dinheiro, já sei lá se ele vai ganhar um carro, o que ele vai ganhar hoje, mas ele está próspero, sabe? A pessoa que tá aberta para receber, ela está na hora de receber, né? Passou a pandemia, o que ele fez na pandemia? Talvez no trabalho, não acompanha a carreira do Douglas. Ele é reconhecido, ele fez coisas extremamente importantes
E se eu não me engano, acho que ele começou com 7 anos, eu não lembro bem. Depois vem Tiago com 34 anos e o Rodrigo com 36. Tiago está passando por um aspecto de Saturno, tá? E ontem ele dando aquela explicação para Naero, eu achei muito interessante porque ele é uma pessoa que foi, viu e aí voltou para contar como é que é, né? Como é que foi, ele sente, né? A pessoa que passa por um processo de Saturno, ela vai adquirir uma experiência. Se ela se permitiu ver e se abrir, deflorar e olhar as feridas, ela vai poder ensinar as pessoas, tá bom? O problema dele, pra mim, é outro, tá? Ele fala que ele é inseguro, né? Ele é inseguro com a aparência, ele é inseguro com algumas coisas, aí é um outro ponto para ser tocado. Não é, a questão dele não é Saturno. A carreira, o propósito que ele tem para alcançar, para mim, está sendo cumprido, tá? A carreira, ele fez programas, ele é famoso, ele aparentemente é feliz, né, no que ele faz e se sente realizado. Então, recebeu as bênçãos e o destaque que ele gostaria. E aí entra na questão do Rodrigo, que tá com 36, ele vai entrar em outro retorno, que é o de Júpiter, tá? E aí é um outro vídeo que eu vou fazer para falar sobre o retorno de Júpiter. Também tem muita gente com coisa de Júpiter dentro dessa casa que é impressionante.